Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Acho que já podemos começar. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Marina, da Nanovetores, e estamos aqui hoje com a doutora Bettina, que ela vai apresentar para a gente como desenvolver cosméticos eficazes com nanotecnologia. A gente vai estar mostrando todos os diferenciais que a nanotecnologia oferece para desenvolver cosméticos de alta performance. Então, vamos lá, doutora Bettina, vamos começar aqui. Oi, doutora! Deixa eu colocar. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, acho que já podemos começar, né? Ótimo. Vou colocar aqui, espera aí um minutinho. E agora, então, vocês ficam com a doutora Bettina. E, pessoal, podem ir mandando suas dúvidas ao longo do webinar. Quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui pelo chat, que ao final a doutora vai estar respondendo, tá bom? Obrigada. Aí, então, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês hoje para falarmos um pouquinho como desenvolver cosméticos de alta eficácia com nanotecnologia. Acho que muitos de vocês já me conhecem, sou a doutora Bettina, fundadora, cofundadora e vice-presidente da Nanovetores, e que depois de uma longa trajetória acadêmica, eu sou formada em farmácia, fiz meu mestrado também em farmácia, fiz uma especialização em biossegurança, um doutorado em química aqui no Brasil e também pela Universidade de Bordeaux, e depois de toda essa longa trajetória acadêmica, eu e meu marido Ricardo, resolvemos, então, empreender fundando a Nanovetores lá no final de 2008. E, então, hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que a Nanovetores tem feito e qual é o tipo de inovação que nós estamos trazendo. E essa inovação que nós trazemos não é só para o Brasil, isso é um fato que nos orgulha muito também. É uma inovação brasileira que tem sido para todo mundo. Nós estamos presentes nos 5 continentes, em 46 países, levando, então, essa tecnologia nacional que tem incrementado a efetividade de produtos cosméticos. E agora vamos falar um pouquinho, então, o que nos motiva muito nessa questão de desenvolvermos cosméticos de alta eficácia, né? Por que a nanotecnologia tem ajudado tanto nesse desafio? Antes de entrarmos, vamos falar um pouquinho do que é a nanotecnologia. Certamente muitos de vocês já nos acompanham, já nos conhecem, temos clientes aí que já usam e já conhecem os benefícios da nanotecnologia, mas sempre é bom relembrarmos do que nós estamos falando, já que a nanotecnologia é entendida como a ciência do invisível. Se nós observarmos aqui, vocês estão vendo uma ilustração que aparece uma bola, até uma bola, um pontinho, como vocês estão vendo, nós estamos numa escala muito fácil, uma escala onde os nossos olhos conseguem enxergar. Conforme nós vamos diminuindo, entrando na escala micrométrica, nós já precisamos de microscópios ópticos, como, por exemplo, para enxergar uma célula, uma bactéria. E quando nós vamos diminuindo ainda mais, entrando lá para a faixa do nanômetro, que significa o 10 na menos 9 do metro, ou seja, nós estamos falando de algo que é a bilionésima parte de um metro. Então, nós precisamos de microscópios muito potentes, como os microscópios eletrônicos, de varredura, de transmissão. E foi somente a partir da década de 80, quando esses microscópios potentes foram desenvolvidos, é que nós, pesquisadores, conseguimos desenvolver melhor a nanotecnologia. Então, hoje nós temos uma ferramenta extremamente potente, porque a nanotecnologia, junto com outras tecnologias como a biotecnologia, a tecnologia da informação, que tem nos direcionado para a inteligência artificial e as ciências cognitivas, essas 4 grandes ciências correspondem hoje a uma sigla que se chama NIBIC, e que são consideradas tecnologias emergentes, são aquelas que têm colaborado para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, por isso, a nanotecnologia está cada vez mais presente em várias áreas de atuação, não é só a área de saúde, hoje nós vamos falar principalmente aqui na área de saúde, mas também em outras áreas, como na parte de informática, e é por isso que nós temos cada vez smartphones menores e mais potentes, materiais mais resistentes, roupas mais leves e que nos trazem conforto térmico, tudo graças à nanotecnologia. Vamos então falar, e hoje é o nosso foco aqui, na área de cosméticos. Quais são os grandes desafios que a nanotecnologia tem nos ajudado?
ela tem trazido a possibilidade de estabilização de ativos que são instáveis e sensíveis, aqueles ativos que nós sabemos que vão perdendo a sua efetividade durante o shelf life de um produto, e ela ajuda sim na entrega de resultados visíveis em tempos muito menores. Isso tem trazido um diferencial enorme, porque fideliza o cliente que usa esse produto se sente satisfeito porque ele percebe os seus benefícios de forma muito rápida. E tudo isso se deve porque, com a nanotecnologia, nós conseguimos ser eficazes no alvo, ou seja, no problema. Porque hoje nós vamos falar principalmente do quesito de permeação, que é um dos principais benefícios que a nanotecnologia promove para os produtos cosméticos, dermocosméticos. Sem falar que nós conseguimos também melhorar o quesito de segurança desses produtos. Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. E aí vocês podem me perguntar, mas são todos os ativos que são interessantes de serem encapsulados? Nós temos alguns ativos que são clássicos e que são aquelas categorias que nós chamamos dos candidatos perfeitos para o processo de encapsulação. Nós podemos destacar, então, aqueles produtos instáveis, e aí nós podemos pensar nos extratos vegetais, nos fitoterápicos, são aqueles ativos que com muita facilidade geram incompatibilidade com a sua fórmula, eles podem ter coloração e odor desagradável e podem sofrer oxidação com muita facilidade. Os óleos essenciais também são casos de ativos que geram esse tipo de instabilidade. Quando encapsulados, nós conseguimos transpor essas limitações, fazendo com que esse ativo tenha melhor estabilidade e permaneça numa formulação de uma maneira muito mais efetiva. Outra categoria bastante interessante de ser encapsulada são os ativos sensíveis. Esses ativos sensíveis, eu trago para vocês pensarem nas vitaminas. Tá? O ácido ascórbico, são várias vitaminas que têm, de fato, uma grande instabilidade em presença de luz, em presença de calor, oxigênio, onde elas geram uma instabilidade, e isso também dificulta o desenvolvimento de uma formulação. Né? Quando encapsulados, esses produtos eles estão estáveis e performáticos para o momento de uso. Os ativos insolúveis, aqueles que apresentam baixa biodisponibilidade, nós também podemos melhorar esse quesito quando fizermos o processo de encapsulação. E certamente uma outra categoria que vocês, formuladores, já se depararam com esse problema são os ativos incompatíveis, ou seja, são aqueles que reagem com outros ativos de uma mesma formulação, reagem com o próprio material da embalagem e que, quando encapsulados, eles vão permanecer inócuos dentro dessa nanopartícula, sendo liberados somente no alvo de ação. Então, esses são os grandes benefícios dos ativos que realmente ganham muito em performance quando nanoencapsulados. Vamos falar de uma maneira mais geral o que são os Drug Delivery Systems. E aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, porque esse rol, essa arte de fazer nanotecnologia, ela é muito vasta. Existem diferentes métodos, nós não teríamos tempo hoje para abordar, eu acho que nem é o foco da nossa conversa, mas o que eu posso dizer para vocês é que, com diferentes métodos de formulação de nanotecnologia, de produzir essas nanopartículas, nós trabalhamos, sobretudo, com métodos que se dividem em métodos que nós chamamos de químicos e físicos. E todos eles partem de um princípio como se fosse um jogo de afinidades entre o ativo que nós queremos encapsular e o material encapsulante, ou seja, o material que vai formar essa nanopartícula. E é interessante também demonstrar que esse é um processo simultâneo. Ele acontece ao mesmo tempo que nós fizemos a encapsulação, nós estamos gerando essa nanopartícula. Aqui eu trouxe alguns exemplos de nanopartículas. Vamos começar lá falando um pouquinho dos lipossomas. Foram os primeiros sistemas de encapsulação desenvolvidos, estão no mercado há bastante tempo, sobretudo em fármacos antitumorais. Tá? Ele é composto por uma bicamada lipídica e, portanto, eu vou mostrar alguns diferenciais do porquê que a tecnologia da nanovetores ela é mais performática do que um lipossoma. Tá? Uma bicamada lipídica, ela sim, é um sistema de encapsulação, mas ela não tem um controle do processo de liberação, um gatilho de liberação, que nós vamos falar logo mais adiante.
Depois tem a categoria de nanoemulsões, são o conceito de uma emulsão, só que num tamanho muito pequeno. Depois nós viemos para a categoria das nanopartículas, onde nós podemos classificá-las como nanocápsulas, quando elas têm esse sistema no formato de um reservatório, ou uma nanoesfera, quando ela é uma estrutura mais matricial. E os sistemas mais recentemente desenvolvidos são as nanopartículas lipídicas sólidas e os nanocarreadores lipídicos, tá? Que envolvem, então, essencialmente são compostas por ácidos graxos englobando ativos que podem ser de características hidrofílicas ou lipofílicas, são sistemas também bastante versáteis. E os detrímeros, que são formados por estruturas poliméricas que englobam nessa sua rede matricial alguns ativos. Na nanovetores, nós trabalhamos muito com as partículas poliméricas, biopoliméricas, e são chamadas de biopoliméricas porque são feitas por polímeros que são biocompatíveis, biodegradáveis e de fonte natural. Nós podemos citar aí classes como polissacarídeos, o próprio ácido hialurônico, e as partículas lipídicas, então, compostas por ácidos graxos. Tá? Aqui nessa imagem das nanopartículas, vocês conseguem acompanhar uma nanocápsula com seu interior, então, vesicular, conforme eu comentava antes com vocês, e uma superfície bem oclusiva. Percebam que ela é bem compacta, muito indicada, por exemplo, para aqueles casos onde nós queremos ocluir odor desagradável de um ativo. E temos também as nanopartículas, que são mais matriciais, que têm essa trama, essa estrutura, e podem ter também uma superfície porosa, liberando por um processo prolongado o seu ativo encapsulado. Então, qual é o nosso principal alvo no processo de encapsulação? Melhorar a proteção do ativo, como eu falava para vocês, de todos esses ativos que apresentam instabilidades, incompatibilidades, são sensíveis, se oxidam facilmente. O processo de encapsulação tem sim essa finalidade. Porém, nós vamos além disso. Nós queremos também controlar o processo de permeação. E é muito interessante salientar que, uma vez encapsulado um ativo, quem passa a reger o processo de permeação desse ativo na pele não é mais as características físico-químicas do determinado ativo, e sim é a nanopartícula. Por isso que aqueles ativos que têm dificuldades de permeação passam a ter um perfil de permeação muito melhor quando nanoencapsulados. E um diferencial bastante importante que nós temos na nanovetores são os gatilhos de liberação, porque a gente pode pensar, mas o que faz essa nanopartícula entender o momento em que ela deve liberar esse ativo que está encapsulado? Esse momento é ditado pelo gatilho de liberação. E nós trabalhamos com diferentes gatilhos. O gatilho água e o gatilho temperatura, que usamos muito para produtos capilares. O gatilho enzimático, que usamos para produtos aplicados em pele. Esse gatilho é muito versátil porque são enzimas que nós naturalmente temos na pele que começam a degradar essas nanopartículas, fazendo uma liberação prolongada. O gatilho pH, muito utilizado para aplicação no trato gastrointestinal por uso oral, onde essa diferença de pH de trato gastrointestinal nos possibilita direcionar para o alvo de liberação desse ativo, e o gatilho fricção, então, que nós usamos para encapsular fragrâncias. Todo esse rol apresentado aqui de proteção, controle de permeação e controle de liberação através de gatilhos específicos são os que nos fornecem a melhoria de eficácia de um produto. Então, essas nanopartículas, nós desempenhamos com ela um rigoroso controle morfológico, com a finalidade de ter um tamanho adequado de permeação. O tamanho é muito importante no processo de permeação e no processo de segurança desse produto, porque nós sabemos que estruturas muito pequenas permeiam demais, fugindo do foco que nós temos, que é um foco em produto cosmético e dermocosmético. Tá? Então, o controle de tamanho de partícula é essencial num produto nanotecnológico, até pela finalidade e pela intenção de se formar um produto bastante seguro. O material utilizado também é muito relevante pensarmos nisso, por isso que a Nanovetores sempre seleciona materiais que são biocompatíveis e biodegradáveis, e um processo que é todo feito dentro de um conceito de química verde,
usando somente água como solvente, não tendo uso de solventes orgânicos, um processo que é limpo, sustentável e muito alinhado com tudo que se preza em termos de consciência ambiental. E quais seriam, então, os benefícios de vocês, formuladores, empresas, enfim, quem está nos assistindo, usarem a nanotecnologia? A primeira questão é a proteção do ativo, como nós estávamos falando, que vai promover uma melhor estabilidade química desses ativos e melhor eficácia. Facilidade em formular. Tem ativos que são muito complexos, são difíceis e são desafiadores para o formulador. Uma vez que você tem ele no formato nanoencapsulado, a praticidade de formular é muito alta. Esses ativos, nós indicamos que eles sejam adicionados no final do seu processo produtivo, abaixo de 40 graus Celsius, então se torna muito prático. Ativos que normalmente vocês teriam uma complexidade no momento de desenvolver a fórmula, se torna algo muito prático quando utilizados em formato nanopartículas. A liberação prolongada do seu alvo de ação, o que dá realmente um desempenho em termos de resultado para quem está usando, e o controle de permeação. Aqui, hoje, o nosso foco é falar de permeação. E quando nós falamos em permeação, é muito importante ressaltar que, conhecendo o tamanho de partícula e as propriedades de cada nanopartícula, nós sabemos qual é o nível de permeação, porque para alguns ativos, o interesse não é aumentar a permeação, e sim controlar, evitar permeação e manter esses ativos na superfície da pele. Podemos citar, né, para essa categoria, por exemplo, os ativos repelentes e os filtros solares, onde nós queremos sim a deposição desses ativos, uma maior ancoragem, uma maior fixação na superfície da pele, com uma liberação prolongada que justifique, então, o seu benefício associado à nanotecnologia. E quando nós falamos de permeação inteligente, é bem sobre isso que nós estamos falando. É conhecer onde nós estamos liberando e aonde que nós precisamos entregar esse ativo, onde é o alvo de ação. Então, no cosmético convencional, vocês bem sabem que o extrato córneo, ele serve como uma barreira de permeação a ativos, tá? Essa é a principal função do extrato córneo. E a nossa pele, todo o processo de permeação, ele é regido por características fisiológicas da pele e também pelas características físico-químicas de um ativo. No processo, no momento em que nós encapsulamos esses ativos, como eu comentei, quem passa a regir o processo de permeação é a nanopartícula, e nós temos sim como controlar qual é o alvo de liberação desse ativo. É isso que acontece num cosmético, por exemplo, com nanotecnologia, onde nós, pela redução do tamanho, conseguimos direcionar essa permeação para o seu alvo de ação, tendo como foco principalmente o nível até a junção derme-epiderme, onde nós temos, de fato, os grandes benefícios com uma entrega bastante segura no quesito realmente performático desses produtos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, são imagens que mostram a microscopia da pele. Estamos aí aumentando e vocês estão vendo que temos aqui, então, que estamos falando de micrômetros, que é a categoria do 10 na menos 6. Ou seja, não é uma limitação para uma nanopartícula permear na pele. Por isso, sim, a sua importância em conhecer e em controlar o tamanho de partícula. Como acontece a permeação? Quais são as vias de permeação que nós temos, então, nos produtos nanotecnológicos? As nanopartículas, elas podem permear por diferentes vias. Uma primeira que nós chamamos de intercelular. Imaginem uma parede de tijolinhos, onde, exatamente no caminho onde nós temos o cimento, o concreto, as partículas vão permeando entre essas célulazinhas, até chegarem em seu alvo e serem liberadas. Outras vias que podem acontecer a permeação é a via transglandular e a via transfolicular, que nós vamos citar alguns exemplos para vocês, que geralmente são vias bastante importantes quando nós queremos, por exemplo, a permeação em couro cabeludo. Então, percebam que nesse processo de permeação, após a permeação, nós temos então a liberação do ativo em alvos que podem ser já previamente determinados. Percebam aqui, então, nós temos uma imagem, um desenho esquemático, mostrando que um ativo livre, ele está retido essencialmente no extrato córneo, na superfície, enquanto que um ativo encapsulado já consegue adentrar a camada da epiderme, chegando até a epiderme, derme,
E aqui nós temos imagens de microscopia para as quais nós fizemos uma marcação, encapsulamos um marcador fluorescente e fizemos um processo de permeação. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui as nanopartículas com o marcador fluorescente encapsulado, e aqui em pele, tá? Essa parte A aqui representa a epiderme, mostrando que é a camada onde nós temos a maior porção das nanopartículas, né? Podendo chegar até essa junção derme-epiderme. Algo muito interessante também de ser comentado é o quesito da multifuncionalidade que nós podemos ter com a nanotecnologia, né? Por exemplo, usando partículas de ácido hialurônico, nós conseguimos dar efeito de preenchimento como um quesito multifuncional no produto, mas também é muito interessante perceber que o critério de hidratação já foi descrito, inclusive, em artigos científicos, como sendo que quando nós trabalhamos com partículas pequenas, na ordem das nanopartículas, na escala das nanopartículas, nós formamos um filme homogêneo na superfície da pele, impedindo, então, a perda de água transepidermal, o que promove um efeito de hidratação. Percebam que quando nós temos partículas maiores, né, emulsões mais grosseiras, né, essas partículas aqui representadas como partículas maiores, nós temos sim um escape de água representando a evaporação. Então, nós não conseguimos ter esse mesmo benefício que nós temos quando utilizamos nanopartículas para aplicação em pele. E agora, nós vamos citar alguns exemplos, já que hoje nós estamos falando de permeação, eu quero trazer para vocês alguns exemplos nos quais nós vamos ter uma boa permeação em unhas, em pele e em cabelo. Então, nós vamos usar 3 ativos diferentes para falar um pouquinho sobre essa proposta. O primeiro deles que nós vamos falar é o NanoNails. Alguém aí talvez já tenha usado, já conhece esse produto. Quem também já teve problemas em unhas sabe o quão difícil é tratar as unhas. E vocês sabem por quê que é tão difícil? É porque a unha ela é muito rica em queratina. E o fato de ela ser rica em queratina, nós temos uma barreira enorme para a permeação de ativos aplicados na unha. Então, alguém talvez aí também já tenha se deparado, já tenha usado produtos que vêm com uma lixa, produtos convencionais que vêm com uma lixa, na qual você vai promover um desgaste da superfície da unha antes de aplicar o produto. Quando nós usamos um sistema nanotecnológico para tratar as unhas, nós conseguimos fazer uma melhoria no quesito de permeação. Percebam aqui esse desenho esquemático, onde nós estamos mostrando o nível de permeação em unha e mostrando que um ativo nanoencapsulado consegue sim adentrar nas camadas mais profundas da unha, tendo então sua ação no alvo, onde necessita realmente de atenção. Então, o NanoNails, ele é um produto muito interessante. Foi um dos primeiros produtos desenvolvidos pela Nanovetores. Com eles nós ganhamos prêmios, reconhecimentos, realmente pelo diferencial da tecnologia, porque ele traz uma inovação, ele faz o fortalecimento e restaura as unhas em apenas 4 dias. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem que mostra o antes e o depois. E ele é composto por óleos essenciais. Aqui nós estamos falando de ingredientes cosméticos que têm uma performance muito boa. Percebam aqui nessa imagem, nós temos a imagem do antes e do depois. Esse teste clínico foi desenvolvido para o tratamento da leuconíquia. A leuconíquia são essas manchas brancas, tá? Que podem ter fontes diversas, elas podem ter fontes, podem ser oriundas de alguma reação, de falta de hidratação de unhas, excesso muitas vezes de produtos químicos. Nós mulheres costumamos com muita frequência pintar as unhas e usar também acetona para remoção desse esmalte. Tudo isso promove então esse efeito que nós chamamos aí de leuconíquia. E percebam que interessante, esse produto aplicado, o NanoNails aplicado, com apenas 4 dias nós temos esse resultado. Então, é algo bastante impressionante e essa rapidez no tratamento se deve exatamente pelo fato desse ativo entregar os seus benefícios no alvo que ele necessita entregar. Muitos produtos para tratamento de unhas têm tratamentos longos, que vão de meses a anos para tratar, por exemplo, problemas fúngicos,
e que realmente demandam um tempo intenso pela complexidade de atingir o seu alvo de ação. Nesse outro teste clínico, nós avaliamos a redução dessas estrias unguiais, que são aquelas ranhurinhas que formam na superfície, aquela ondulação na superfície das unhas. Percebam nessa imagem aqui como o relevo é suavizado após o uso desse produto. Então, ele é um produto de fato multifuncional, com benefícios tanto no quesito de hidratação, melhoria da qualidade de unhas, de cutículas, e também na questão de suavização dessas estrias unguiais. Nanonails tem, então, ele é composto, né, tem como diferenciais ser composto por nanopartículas lipídicas, que apresentam uma alta permeação na estrutura da unha, promovendo uma liberação prolongada. Ele é totalmente composto por ativos naturais, que têm uma ação antisséptica, e ele promove não só a saúde da unha, mas também das cutículas. Importante aqui nós adentrarmos num ponto que, nesse momento, que estamos submetendo muito as nossas mãos ao uso de álcool gel, que essa desidratação ela tem sido intensificada. Por isso, os cuidados com as unhas e o uso, por exemplo, desse ativo como nanonails, ele se torna essencial para a saúde das nossas mãos. A segurança de uso e o conforto que esse produto traz também para todos os que usam é um diferencial bastante relevante. Fato esse que tem trazido que esse produto nanonails, ele está presente em 60% dos produtos no mercado brasileiro de cuidados de unhas, na categoria de produtos não medicamentosos. Então, nós temos realmente uma representatividade muito intensa desse produto no mercado nacional. Agora vamos falar um pouquinho de permeação em pele. Vamos falar do Nanocelulitec como nosso case aí para explicar a permeação em pele. O Nanocelulitec, ele tem uma ação comprovada na redução de medidas e no tratamento da celulite. Tem resultados visíveis já a partir da primeira aplicação. E ele é um blend que está composto por cafeína, um ativo clássico na questão do tratamento da celulite. E ele tem uma sinergia com óleos do chá verde, da arnica montana, que ajuda muito o processo de melhoria de microcirculação, e o óleo essencial de palma rosa. Então, essa sinergia de ativos tem possibilitado resultados bastante impressionantes. Percebam nessa imagem de termografia. Essa região mais avermelhada, ela representa, de fato, uma região aquecida no corpo, porque o processo da celulite, ele não deixa de ser um processo inflamatório. Quando nós temos, então, a aplicação do nanonails, percebam que nós temos uma suavização desse efeito avermelhado, e quando nós temos uma imagem real, nós podemos perceber que o antes e o depois é depois de 1 hora de aplicação desse produto, então realmente são dados bastante importantes, nós já temos uma suavização desse efeito casca de laranja muito característico da celulite. Então, realmente o fato da nanotecnologia permitir uma permeação, permitir uma entrega no seu alvo de ação, que faz toda a diferença na obtenção de um resultado rápido e visível. Então, os diferenciais do Nanocelulitec, tá? Nós temos alta permeação, uso de ativos naturais nessa fórmula. Vocês devem perceber que a Nanovetores nós gostamos muito do uso de ativos naturais, porque é algo que me encanta, é essa associação de tecnologia com natureza. Então, realmente me motiva muito fazer desenvolvimentos usando esses ativos naturais e muitas vezes quebrando alguns paradigmas de que produtos naturais são usados só para claim. Isso não é verdade. Quando associado com alta tecnologia que entrega, porque nós sabemos que os ativos naturais, eles apresentam sim muitas limitações, mas uma vez associados a uma tecnologia que permita a entrega desses ativos no seu alvo de ação, na sua máxima potência de efetividade, os ativos naturais passam a ter performance equiparadas a medicamentos. Então, isso é extraordinário, né? Eu fico muito feliz em ver esse tipo de resultado. E os resultados do Celulitec, eles já são visíveis a partir da primeira aplicação, como eu comentei com vocês aí no teste clínico. Um produto, um ativo muito fácil de formular, com essa ação comprovada.
E olha que interessante, 100% das participantes desse estudo clínico perceberam a melhora na sua característica geral de pele e a efetividade desse ativo para o tratamento no combate à celulite. Então, isso é bastante gratificante. Realmente, num problema tão complexo quanto a celulite, nós temos 100% das voluntárias satisfeitas com o uso do produto. E para finalizar essa etapa da nossa permeação, nossa jornada de permeação hoje, vamos citar a permeação em couro cabeludo, né? Usando como exemplo o Nano-T-Growth Hair, que é um blend também de ativos naturais que contém aí o seu extrato de alcaçuz, o ginseng, o cominho preto, pimenta preta, a badana e as vitaminas do complexo B e os aminoácidos. Então, esse complexo, essa sinergia de ativos, quando encapsuladas, também apresentam um efeito muito interessante no quesito de crescimento capilar. Percebam que, inclusive, a densidade de fios teve um aumento bastante importante nesse estudo. E qual é a via de permeação que acontece quando nós estamos utilizando um produto com finalidade de permeação em couro cabeludo, tá? Nós estamos usando, nesse caso, a via transfolicular, que vai, então, fazer com que esse ativo permeie até o bulbo capilar, onde ele vai ter esses ativos liberados, tendo, então, uma maior efetividade em função de estar liberando o ativo no seu alvo de ação. Então, nós temos aí como diferenciais desse produto a alta permeação na epiderme folicular, uma liberação prolongada dos ativos exatamente no alvo de ação, onde nós precisamos desse desempenho. Ele ajuda a revigorar o folículo piloso e a melhora na microcirculação, o que também tem uma ação bem sinérgica e uma resposta rápida no efeito de crescimento de fios. Diminuição na queda de cabelo, que faz também com o estímulo ao crescimento de novos fios. E nós fortalecemos, então, o fio desde a raiz até a sua extensão. Então, é um produto bastante diferenciado, né? Como o foco hoje aqui era a permeação, nós preferimos falar desse ativo que tem realmente a sua finalidade na permeação. Mas temos outros ativos, como, por exemplo, o Nanolis, que já tem a finalidade de tratamento do fio, ativado por um gatilho de termoativação, com uso de secador, com benefícios também bastante interessantes. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, que a nanotecnologia, embora ela seja minúscula em tamanho, ela é gigante em potencial, né? Então, nós temos visto que a nanotecnologia ela vem gerando inovações que melhoram as nossas vidas e que ela vai estar cada vez mais presente na nossa rotina, nos nossos produtos, fazendo parte aí, facilitando a nossa vida também, entregando mais resultado, mais performance e agradando também os consumidores, porque eles têm percebido o quanto que o uso da nanotecnologia nos produtos tem feito realmente diferença em termos de efetividade de produto e com maior rapidez a obtenção de resultados realmente que satisfazem a todos que têm usado produtos com essa tecnologia. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês e agora nós vamos ter um momento aí para fazer um bate-papo e tirar dúvidas para quem tem aí algumas perguntas, tá? Muito obrigada. Olá, pessoal. Então, agora obrigada, doutora Bettina, obrigada a todos que participaram, espero que todos tenham gostado. A gente vai abrir agora para perguntas, a gente teve aqui umas dúvidas, eu vou abrir aqui para a gente responder. Tá, doutora? Eu vou falando aqui quais foram as perguntas e você pode responder. Tá, a primeira pergunta é do João Pedro, ele quer saber como ocorre todo o processo de produção das nanopartículas e como seria a produção dos nanocosméticos desde o processo inicial. Tá. Como eu comentei para vocês, existem muitas técnicas para a produção de nanopartículas, tá? E aí tem técnicas variadas com solventes diferenciados. Primeiro que eu não cheguei a adentrar num quesito, estou falando mais das nanopartículas com foco na área de medicamentos. Falei mais das partículas lábeis, mas tem tudo uma categoria de nanopartículas persistentes, que nós não trabalhamos da Nanovetores, que são as partículas de prata, de ouro,
que existe uma técnica diferenciada, tá? De maneira geral, o que nós temos a dizer que é bem como eu comentei ali, é um jogo de afinidades, tem processos bem diferentes, processos de interação interfacial, materiais bem diversos, então, em termos de técnicas, existem muitas possibilidades. Na parte de formulação de um cosmético com nanotecnologia, é simples, tá? Porque o que vai... Você pode fazer produzir um cosmético da sua forma convencional, tal qual já se desenvolvem, porém você vai utilizar matérias-primas nanotecnológicas, e normalmente essas matérias-primas são os ativos, porque é onde reside o maior benefício, né, usar esses ativos encapsulados, e muito simples porque eles são adicionados no final de um processo, já numa temperatura mais amena, não necessitando de processos de dispersão ou processos complexos para etapas de solubilização. A gente entende que tem ativos bastante desafiadores em termos de compatibilidade de fórmula e que a nanotecnologia traz essa praticidade para quem está formulando. Tá bom? Ó, mais uma dúvida aqui da Isabela. Ela quer saber como é avaliada a eficiência de encapsulação de um ativo como um óleo, porque o óleo ele tem uma composição muito vasta, e aí como é feito um controle de qualidade em relação a isso? Tá. A eficiência de encapsulação é um parâmetro que nós fizemos da seguinte maneira: toda vez que nós vamos desenvolver um novo sistema, né, nós vamos avaliar aquele jogo de afinidades e nós vamos entender qual é o máximo que esse sistema de nanoencapsulação comporta. Então, a eficiência de encapsulação é uma medida que sempre ela é relativa a quanto que nós conseguimos encapsular, porque muitas vezes no processo de encapsulação, parte desse ativo não consegue ficar encapsulado, não consegue ficar dentro das nanopartículas. Então, a eficiência de encapsulação mede o quanto que efetivamente nós conseguimos colocar. E aí, para determinar a eficiência de encapsulação, existem processos. Nós conseguimos separar, por exemplo, o que a gente chama das nanopartículas de um sobrenadante, utilizando aí sistemas de filtração adequados ou ultracentrifugações, no qual nós conseguimos separar e nós mensuramos o quanto que tem no sobrenadante, que é a água, né, a água que contém o sistema da nanopartícula, mensuramos quanto tem de ativo nessa fase. Esse é o percentual não encapsulado. E o que está dentro da nanopartícula é o que está encapsulado, é o que nós chamamos de eficiência de encapsulação. Então, nós trabalhamos aqui na Nanovetores para termos sempre altas eficiências de encapsulação. O nosso alvo sempre é superior a 90%, então nós vamos testando num processo de desenvolvimento qual é o limite maior que cada sistema comporta, tá? Eu acho que era isso, não sei se tinha mais alguma coisa, se era só sobre o sistema de encapsulação. Acho que era isso, ficou bem respondida. E em relação a vitaminas hidrossolúveis, tem uma pergunta aqui, como a vitamina C, na sua opinião, qual é o melhor método de encapsulação? Nesse caso de vitaminas hidrossolúveis. Os nossos sistemas aqui na Nanovetores são bem versáteis. Nós temos sistemas que encapsulam tanto ativos hidrofílicos quanto hidrofóbicos, ativos que são... Esse quesito de ácido ascórbico, ele é extremamente desafiador, tanto que ele nos deu muito trabalho no processo de desenvolvimento. Então, assim, todos esses que são delicados, são ativos que já têm uma interação, que tem problemas com água, tudo isso dificulta muito o processo de encapsulação, então por isso que são tão complexos, né? Mas o que é importante saber, que como eu comentei com vocês, é um jogo de afinidades, muitas vezes nós temos que usar sistemas que são sistemas de múltiplas camadas para que nós tenhamos boa performance em encapsulação. Nós temos produtos que são bastante diferenciados, formas de encapsulação diferenciadas, que possibilitam, então, o desenvolvimento, né, a encapsulação desses ativos tão complexos quanto o ácido ascórbico. O ácido ascórbico, nós não focamos nesse webinar, porque ele está previsto para o próximo, e aí nós vamos adentrar a falar do ácido ascórbico, numa oportunidade logo mais adiante, que a Marina vai estar comunicando para vocês, e aí sim nós vamos falar
vamos fazer comparativos de como é que é o comportamento dele livre, ele encapsulado, os diferenciais em termos de proteção, em termos de estabilidade e de doseamento, porque o ácido ascórbico livre nós conseguimos monitorar o quanto que ele perde em teor durante o seu shelf life. Né? Esses estudos comparativos, no próximo webinar, nós vamos focar exatamente nesse tema, tá bom? Espero você no próximo webinar também. Aí surgiu uma dúvida aqui se a gente encapsular ácidos orgânicos, como ácido glicólico, mandélico. Acho que nós temos, por exemplo, temos esses ativos encapsulados, temos blends de hidroxyácidos, e o que é muito legal quando a gente pensa nesses ácidos, né, que tem realmente uma força proeminente, é que nós conseguimos, com o sistema de encapsulação, reduzir e facilitar também a formulação. Por quê? Porque não necessariamente a formulação precisa ter um pH tão baixo para ter efetividade, porque esse ácido, uma vez encapsulado, ele está confinado, o seu poder está todo confinado nessa nanopartícula, e ele vai ser liberado somente após permeação. Então, a fórmula em si pode ter um pH adequado, um pH em torno de 5, por exemplo, e mesmo assim o produto ter uma potência ácida muito forte, porque esse ácido ele vai ser efetivo após a permeação em pele. Isso. Bom, mais uma, se as nanopartículas elas conseguem chegar íntegras à epiderme ou se elas vão se desfazendo enquanto passam pelo extrato córneo, permitindo que o ativo seja liberado na... Sim, ótima pergunta. Ótima pergunta. Todo esse processo... Vamos esperar que está falhando um pouquinho, me parece, né? Um pouquinho de instabilidade na internet. Acho que agora estão me ouvindo, né? Muito boa essa pergunta. O que acontece? Todo esse processo de liberação e de permeação, a permeação ela é principalmente regida pelo tamanho de partícula. Quando nós controlamos um tamanho, nós conseguimos direcionar até o nível onde nós queremos ir. Geralmente, o alvo principal é a própria epiderme, porque nós sabemos que ela estando na epiderme, nós temos... tendo na epiderme um aporte enzimático que permita essa degradação, a partir daí, a partir desse ativo liberado, o ativo pode, por si só, permear um pouco mais, chegar até a derme, mas o alvo com a nanopartícula geralmente é a epiderme. E aí nós temos todo um diferencial que o mecanismo de ação, isso também eu acho que é um ponto bastante relevante, que eu percebo bastante esse tipo de questionamento. O mecanismo de ação de um ativo, ele não muda pelo fato de ele estar encapsulado. Simplesmente ele tem a melhora da sua entrega. Mas depois de liberado esse ativo de dentro da nanopartícula, o modo pelo qual esse ativo desempenha a sua ação, como é que ele interage com o alvo e o seu mecanismo de ação, ele segue o mesmo do seu formato convencional. O que nós fizemos é ter uma entrega efetiva. Eu, às vezes, costumo dizer que é como se a Nanovetores fosse uma empresa de carros, onde nós temos vários modelos e nós conseguimos levar esses ativos intactos até a sua reunião, mas quem desempenha a reunião, né, quem vai fazer bonito na reunião é o ativo que está lá. E ele vai fazer bonito por quê? Porque ele chegou bem, ele chegou inteiro, ele chegou no lugar certo, na hora certa, então não tem por que dar errado, tá? Então essa é um pouquinho da relação que a gente pode fazer quando a gente pensa na nanopartícula e no ativo encapsulado. Bom, vamos fazer mais umas 3 perguntinhas. A gente recebeu bastante dúvida, mas então vou abrir para mais umas 3 aqui. Uma delas é no caso das nanopartículas poliméricas. Quanto à escolha do biopolímero, o que a doutora considera fatores mais importantes para o mercado? O custo delas, os subprodutos gerados na biodegradação, enfim, quais são os fatores mais importantes? Todos os fatores são importantes. Eu diria que o fator que eu julgo o primordial é a questão da multifuncionalidade, porque isso é uma característica que aqui na Nanovetores nós gostamos muito de fazer,
que é entender o que essa nanopartícula ela pode agregar a esse produto. Então, a multifuncionalidade, ela é um quesito, ao meu ver, primordial, né? Você entendendo a questão dos gatilhos, que eu comentei com vocês, também é muito importante, porque aí, entendendo do gatilho, nós temos que direcionar a escolha do material encapsulante, e aí depende da via de aplicação. O custo é relevante também, tem produtos que você vai desenvolver que eles aceitam polímeros de valor agregado maior, outras áreas de aplicação já não tanto. Então, todos esses pontos que você colocou, como custo, a questão da segurança de uso desse biopolímero, o alvo, o local de aplicação, e eu diria que talvez o mais importante, pelo menos um que eu gosto muito de avaliar sempre, é a multifuncionalidade. Isso aí. Bom, também teve uma pergunta se nós fazemos testes em vivo, os testes de eficácia são realizados. Sim, sim. Os testes, nós não fizemos nada de testes em animais, então nós temos alguns testes in vitro, e os testes seguintes são todos feitos em vivo, com comitê de ética, testes feitos por empresas que estão especializadas para essa finalidade, né? Os testes não são feitos aqui na Nanovetores, mas são feitos em empresas terceiras, né? São as mesmas empresas que testam cosméticos que passam por registros na Anvisa, né? São os laboratórios clínicos que fazem esse tipo de estudos e prestação de serviços. Certo. E mais uma pergunta sobre permeação em relação ao nanocelulitec. Até que camada ele chega? Porque no caso da celulite, estamos falando de hipoderme, que consequentemente afeta a camada superfície. Sim. De maneira geral, ele vai estar permeando até a derme e epiderme. A partir daí, nós temos a liberação dos ativos que podem adentrar. Mas vocês lembram que eu mostrei aquelas vias de permeação? E eu mostrei a via transfolicular. A via transfolicular ela é apontada como uma via que permite a entrada mais profunda desses ativos. Então, certamente, no fenômeno da celulite, nós temos também a influência da permeação por via transfolicular. E se vocês forem pegar um corte histológico, até em modelos, em desenhos, em ilustrações da fisiologia da pele, vocês vão ver que o pelo, ele está localizado, o bulbo, né, numa via transfolicular, exatamente embaixo dessa camada onde ficam os poros, nós já temos a hipoderme, tá? E nós temos exatamente uma concentração de adipócitos nessa região, o que facilita muito o tratamento quando nós temos permeação por essa via. Então, no caso do celulitec, sim, a via transfolicular também é uma via que oportuniza bons resultados. Tá, doutora, mais duas perguntas rapidinhos, daí a gente vai encerrar. E eu queria dizer, quem tiver mais dúvida, pode enviar um e-mail para contato@nanovetores.com.br. A gente vai encerrar com duas aqui, que são: qual seria a validade de produtos com nanotecnologia e se os ativos podem ser diluídos em água e óleo. Essas duas últimas. Isso. Primeiro vamos falar da validade. A nanotecnologia ela ajuda muito no quesito da validade, né? Nós temos cases de ativos que têm validades muito curtas, por exemplo, validade de 6 meses, que após o processo de encapsulação nós conseguimos aumentar esse prazo de validade para 2 anos. Então, certamente, ele aumenta muito. A validade de um produto final, ela é bastante delicada no sentido em que o formulador ele precisa avaliar o que mais que tem nesse ativo, nessa formulação, né? Ele tem o ativo nanotecnológico, mas muitas vezes existem associações com ativos que não estão nanoencapsulados, ou tem ativos mais delicados que não pode-se ter um prazo tão longo. Se nós pensarmos em desenvolver um cosmético só com nanotecnologia, com ativos que nós temos uma validade, podemos ter uma validade maior, certamente isso é alcançado. E quando nós fizemos essa comparação de uma performance de um ativo livre com um ativo encapsulado, ele aumenta muito, tá? Então, certamente, um dos diferenciais da nanotecnologia, pelo fato de ele manter estável e inócuo esses ativos dentro das nanopartículas, permite que
o produto tem um shelf life bem maior do que se ele não tivesse esses ativos encapsulados, tá? Então, normalmente, um produto ele de 2 a 3 anos, e dependendo da fórmula, isso muito é atribuído ao próprio formulador que está desenvolvendo, que vai avaliar todas as características físico-químicas durante e de doseamento, quando for pertinente, durante o estudo de estabilidade desse produto. Mas, sem sombra de dúvidas, a nanotecnologia é um ponto de diferencial para o aumento de validade de produto. Bom, e a outra pergunta, Marina, era sobre diluição em óleo e em água. É, a última dúvida para encerrar. Tá, então, assim, a diluição de aplicação, diria diluição ou aplicação dessas nanopartículas, se elas podem ser feitas em óleo ou em água. Existem casos específicos, tá? Na sua grande maioria, os nossos sistemas, eles são compatíveis com emulsões, né? Então, eles podem ir em emulsões em geral, tá? Vocês vão colocar... Quando se pretende desenvolver uma fórmula que é totalmente anidra, nós precisamos trabalhar com o processo de encapsulação reverso, que nós chamamos. Nesses casos, nós desenvolvemos o processo de encapsulação já numa base compatível com uma fórmula anidra. Então, quando nós temos uma demanda específica de um cliente que necessita, vamos supor, o produto dele é um produto anidro, aí sim nós já temos que levar em conta que essa nanopartícula, ela também precisa ser compatível com sistemas anidros. Mas quando nós pensarmos em emulsão em geral, eles são compatíveis, perfeitamente compatíveis com emulsões, tá bom? Em água também. Em água o que vai acontecer é que muitas vezes quando nós utilizamos partículas que têm uma característica mais leitosa, essa dispersão em água, ela vai ficar também leitosa, né? Não vai ficar um sistema totalmente transparente. Porém, temos sistemas, alguns produtos que são feitos que temos uma característica transparente. Então, depende de caso a caso, né? Sempre quando nós temos essa demanda, né, no auxílio de uma formulação, por exemplo, tirando dúvidas em relação a esse tipo de quesito, é algo que a gente consegue orientar bem, dependendo da intenção, dependendo da base que o nosso cliente quer aplicar essas nanopartículas. Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, doutora Bettina. Obrigada. Se eu deixei indicado ali. Obrigada a todos que participaram, espero que tenham gostado. Quem tiver mais dúvidas, eu deixei aqui no chat, pode enviar para contato@nanovetores.com.br. E teremos mais webinars, né? Porque, como a doutora disse, a nanotecnologia é uma área muito vasta e a gente tem bastante coisa para falar. Então, fiquem ligados nas nossas redes, que teremos próximos webinars e estaremos divulgando por lá. E o webinar vai ficar gravado no YouTube, caso alguém queira compartilhar com quem não pôde assistir, estará tudo lá. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Encerramos.